E daí agora falando, vou falar num geralzão aqui, acho que vou juntar todas as perguntas a respeito de saúde intestinal. Então, a Nadine pediu sobre os alimentos probióticos, né? Se seria interessante serem consumidos, as quantidades, em que momentos do dia, se é preciso diversificar, usar assim mais tipos, tipo kefir, kombucha, e qual que é a importância dos prebióticos na manutenção da microbiota para a saúde. Então tá, vamos lá. Aí aqui A a outra microbiota... já junto, deixa só, que daí já dá tudo junto, da Joyce também é em caso de desbiose intestinal, se os fermentados ajudam. Então já acho que pode responder junto, né? Sim, Sobre a já junta fermentação. tudo saúde intestinal, É, né? isso. Bom, vamos lá então. Primeiro, o nosso intestino, na verdade, todo o nosso corpo é colonizado por bactérias, né? A gente é mais bactéria que gente. Então, o nosso intestino, ele tem essa população bacteriana que é chamada de microbiota, que ela auxilia a gente a fazer a absorção de vários tipos de substâncias, tá? Ela regula liberação hormonal, ela se conecta com todo o nosso corpo, conecta com o cérebro, conecta com a pele. Se a gente está com a microbiota desequilibrada, em desequilíbrio, se tem poucas populações de bactérias vivendo ali no nosso intestino, nem o nosso corpo vai todo estar funcionando errado, a gente vai estar todo inflamado, tudo vai gerar inflamação no corpo, tá? A gente pode ter aumento do risco de resistência à insulina, com isso de diabetes, de hipertensão, tá? De ganhar peso também. Então, a microbiota é essencial para absolutamente tudo. Cada vez a gente comprova mais coisas em relação à microbiota, é uma loucura. Então assim, gente, a primeira coisa, o que são os probióticos, né? Os probióticos são as próprias bactérias, tá? Então, probiótico é a bactéria boa pro intestino. Então, quando tu toma uma cápsulazinha de probiótico, ou quando tu toma um kombucha, ou um kefir, ou kimchi, ou enfim, o que tu for comer ali que seja probiótico, tu vai dar bactérias pro teu intestino. Então, tu tá jogando mais bactérias ali. É legal? É super legal. Tu tá jogando bactérias ali. Mas, para essas bactérias ficarem vivas, elas precisam de comida, né? Se elas não conseguirem comer, elas vão morrer e a gente vai perder elas. Então, aí que entram os prebióticos. Os prebióticos são a comida da bactéria. Então, por isso que eles são tão importantes. Eles são tão importantes quanto os probióticos. De nada adianta probiótico sem prebiótico, né? A gente tem que dar os prebióticos para a bactériazinha comer ali. E aonde que estão presentes os prebióticos? Principalmente nas fibras, tá, gente? Tudo o que fermenta é prebiótico. Então, por exemplo, muita gente reclama dos gases que o feijão dá. É prebiótico, né? O gás é o quê? É a bactéria fermentando aquele carboidrato ali que ela ama e gerando um monte de substâncias boas, que são os ácidos graxos de cadeia curta, que eles vão nutrir o nosso intestino, eles vão reduzir os parâmetros inflamatórios do nosso corpo, tá? Então, é maravilhoso. Em relação à variação, sempre vai ser variado, tá? Porque assim, tu não tem um controle de cepas quando tu faz um kombucha ou quando tu faz um kefir, então sempre vai ser meio variado a quantidade de bactérias que tem ali dentro, tá? Mas é legal sim variar, tá? Vamos dizer que sim. Até porque, até mesmo o tratamento com probiótico, a gente nunca recomenda fazer o mesmo probiótico para sempre. Se tu quiser fazer tratamento com probiótico, o ideal é comer, trocar a cada 3 meses os probióticos, para tu ir populando ali o intestino com bactérias diferentes e não deixar sempre as mesmas, sabe? Porque o importante é essa variedade. Mas, com uma alimentação à base de plantas, consumindo ou não consumindo os alimentos fermentados, tu vai conseguir ter uma boa variabilidade desse pool de bactérias que tem ali no intestino, tá? Saiu um estudo até agora, essa semana, fazendo uma comparação, assim, de alimentos fermentados e alimentos ricos em fibra, tá? Então, eles compararam, fizeram duas populações, uma que ficou comendo mais fibra e uma que ficou comendo mais alimentos fermentados, e as duas alimentações foram muito benéficas para a microbiota, tá? Foi um estudo, assim, que ele durou pouco tempo, então não deu para ver muita modificação, durou só 6 semanas, o que é muito pouco tempo, mas já nesse pouco tempo já deu para analisar como os alimentos fermentados melhoram e diversificam mais a população bacteriana do intestino. E como os alimentos em fibra, não deu para ver isso aí, tá? Porque foi pouco tempo de estudo, mas melhorou todas as outras funções intestinais e diminuiu parâmetros inflamatórios também. Então, o provável é que a longo prazo isso iria também modificar a população bacteriana ali e melhorar. O que piora a população bacteriana? A gente consumir alimentos muito ricos em proteínas, de origem animal, principalmente, que tem uma quantidade, uma carga bem grande,
e gorduras saturadas que também estão presentes nos alimentos de origem animal, tá? Então, esses alimentos, eles vão nutrir tipos de bactérias que são bactérias mais patogênicas, tá? São bactérias que, quando elas digerem esses alimentos, elas produzem as endotoxinas, que eu falei antes, que são substâncias mais inflamatórias, como, por exemplo, o TMAO, que é uma substância, TMAO, que é produzida pelas bactérias do nosso intestino e que é diretamente ligada à aterosclerose, tá? E hoje é comprovado que veganos não produzem TMAO. Então, teve até um estudo que foi feito com veganos, deram carne para os veganos, eles aceitaram, né, claro, deram carne para os veganos para avaliar se a partir da carne eles iam produzir o TMAO, e eles não produziram, porque a gente não tem essas bactérias no intestino. Então, tem que ter, primeiro, um tempo ali mudando a microbiota para depois elas começarem a produzir. Ou seja, é basicamente isso, tá? E a outra pergunta tinha sido o quê? Os fermentados para quando tem desbiose, né? Então, se eles tem auxiliam. desbiose, gente, se tu tem desbiose, o que tu precisa? Tu tem desbiose, tu precisa repopular melhor o teu intestino, né? Isso é o que tu precisa fazer. Então, a principal coisa que tu vai consumir são as fibras, tá? Então, aumentar o teu consumo de fibras. Por quê? Porque tu precisa dar comida para as bactérias boas, que daí elas vão começar a aparecer. Elas estão lá meio mortinhas, morrendo de fome, e nem estão aparecendo. E aí tem uma população bacteriana que está consumindo ali aquilo ali que tu está comendo e está aparecendo mais, mas está meio desequilibrado o negócio. Quando tu começa a dar mais fibra, mais carboidrato, feijão, arroz, folhas, cebola, alho, tudo isso, aquelas bactériazinhas que estavam lá perdidas, elas vão começar a acordar e vão começar a fermentar, e vão começar a se desenvolver, e vão se reproduzir, e vão aumentar aquela população. Então, desbiose, tem que dar fibra. Pode ser que piore sintoma no início. E isso é uma das coisas que as pessoas mais ficam pensando, nossa, então eu tô piorando, na verdade. Não, é um processo. Tu precisa primeiro piorar, porque as bactérias estão acordando e estão começando a fermentar muito, e daí tu vai ter dor, tu vai ter gases, tu vai ter distensão abdominal, mas a tendência depois é melhorar. O que a gente pode fazer para esse processo ser o mais tranquilo possível? Ir aos poucos. Então, não precisa tacar um monte de fibra do nada. Aumenta um pouquinho, depois aumenta mais um pouquinho, vai aumentando mais um pouquinho, tá? Tudo isso é importante e vai melhorar a transição aí. Na verdade, Laura, então, tipo, é bem importante incluir os probióticos, mas que nem tu falou, tem que ter o pré-biótico junto, para depois manter a alimentação dessas bactérias. Exato. Isso, a comida é mais importante do que a bactéria. Porque se tu der a comida para a bactéria, elas vão começar a se desenvolver dentro do teu intestino a partir do que tu come. Porque, como eu falei antes, tem bactéria em tudo. Né? Então, uma alface que tu come, ela tem a bactéria ali, tem um monte de bactéria ali. Então, tu vai dar a bactéria querendo ou não. Então, o fermentado, ele é bom? É, mas ele não é obrigatório, tá? Não é ele que vai salvar a tua vida. Tem que ter essa mudança na alimentação, né? Que é a alimentação baseada em plantas. Eu acho que é a melhor que tem para uma saúde intestinal, né? De qualidade. Com certeza. Para tudo.